Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim, sobretudo neste momento de isolamento, possamos superar esse momento tão difícil. Bom, o papo de hoje, e aí já peço que se você puder, se você quiser, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se você quiser, claro. Mas o nosso papo de hoje diz respeito à China antiga. Sim, da onde veio esse gigante asiático que hoje domina a economia mundial, que em 2013, Xi Jinping, o seu então líder, acaba estabelecendo que eles reeditariam aquilo que chamamos de a Rota da Seda. A tradição chinesa sempre foi marcada por mistérios e por um certo espírito sui generis da humanidade, talvez por estar tão isolado, sobretudo na história antiga. É claro que hoje, no mundo globalizado, os produtos da China estão aí, em todos os lugares. Portanto, nós vemos a China de hoje tentando reproduzir a China do passado. Sabemos que a Rota da Seda teve 12 mil quilômetros em que atravessava várias regiões, passando pelos portos, chegando ao portos de Antioquia, chegando com seus produtos que tinha a seda, que era um grande mistério naquele momento, dominado pelos chineses, que não queriam revelar para ninguém e que era um produto bastante experimentado e apreciado na Europa. Essa mesma Rota da Seda, de 12 mil quilômetros na época, é aquilo que Xi Jinping, líder da China popular, quer reeditar no mundo de hoje. A China, assim já estimam vários economistas e várias entidades de organizações econômicas pelo mundo, será a maior potência do mundo, certamente, até 2030. Quando que começa tudo isso? Este povo sui generis, tão distante muitas vezes, por isso que nós falamos o Extremo Oriente, marcado. Como tudo isso acontece e começa? Na verdade, tudo começa ali ao norte, no Rio Amarelo. No Vale do Rio Amarelo, aonde vão se juntar pessoas, de caçadores-coletores, vão formar comunidades sedentárias e quando se vê, se funda uma dinastia. A primeira dinastia chinesa, embora alguns historiadores digam que seja a Xia, no entanto não há indícios históricos precisos disso, é a dinastia Shang. A dinastia Shang funda ali a expressão de um rei com palácios marcados por uma forte técnica na manipulação do bronze, na expressão usando dos animais, bastante carcaças de tartaruga, resquícios marcados por bambus, que era bastante, e é por isso que o panda ainda tem o seu habitat mais próximo na China, porque ele come bastante bambu e, segundo algumas expressões da biologia, o panda é o carnívoro que se torna vegano. Embora ele ainda tenha um intestino marcado pelo carnívoro, por isso que ele tem que comer bastante bambus, lá ele tem na China o seu habitat. Então a dinastia Shang estabelece ali a solidez daquilo que vai ser a China hoje. Mas em torno de mais ou menos de 1027, 1100 antes de Cristo, essa dinastia Shang, ela se vê submetida e substituída pela dinastia Zhou. A dinastia Zhou, ela vai, de uma certa forma, ampliar o seu poder de domínio, mas ela amplia sobre um viés
muito preciso, que é cedendo territórios a pequenos principados sob o domínio da sua hierarquia central. Essa fragmentação estabelecida pela dinastia Zhou acaba fragmentando de modo tal que a China entra naquele período que chamamos dos 7 reinos combatentes. A própria tentativa de articular o poder político em principados acaba sendo aquilo que vai pôr em risco a própria dinastia Zhou. E é nesse período também que os chineses começam a se compreender como um império do meio. E já no século VI a.C., em meio a essa fragmentação, em meio a essas disputas dos 7 reinos combatentes, vai surgir algumas filosofias na China. Temos a figura de Confúcio, conhecido como Confúcio, que vai estabelecer uma moral extremamente rígida nas relações como um elemento da filosofia. Um respeito à hierarquia, um respeito aos ancestrais, ao pai, à mãe, a uma submissão àquele que está enquanto autoridade e a uma entrega e uma disciplina em relação a isso. Bom, e aqui sugiro a vocês que tenha aí a sua inscrição, a sua assinatura no Netflix, assista a indústria americana, que você vai ver ali uma indústria chinesa implantada no solo americano com operários chineses e operários americanos. Você vê claramente o confronto entre uma moral, quase que uma moral extremamente rígida, que você vê claramente o confucionismo expresso na ordem, na disciplina dos operários chineses, o que você não observa nos operários americanos, norte-americanos. Portanto, eis aí uma dica. Mas também havia Lao Tse. Lao Tse vai formar o taoísmo. O taoísmo, por sua vez, não está marcado por essa forte fusão coletiva diante da submissão à autoridade e à forte disciplina, como estava posto em Confúcio. Lao, que vai forjar o taoísmo, aquelas duas forças, o yin e yang, vai ter uma percepção mais cósmica. Não é mais... Enquanto Confúcio está orientando sua filosofia para as relações humanas, em que, inclusive, ele vai dizer, as pessoas são boas, Confúcio dizendo, as pessoas são boas, o que fazem elas padecer é a ignorância. E aqui, Confúcio antecipa, inclusive, Sócrates na Grécia. Porque Sócrates vai dizer isso. Qual é a razão do mal? A razão do mal é a ignorância. E o quanto nós, brasileiros, estamos experimentando isso neste momento. Lao Tse não, ele vai ter uma perspectiva de uma filosofia cósmica, em que o bem e o mal se degladiam, yin e yang. E o que cabe a nós é nós nos equilibrarmos diante desse cosmos. E para nos equilibrarmos diante desse cosmos, não podemos estar no frenesi de uma vida coletiva, mas estamos enclausurados em momentos de meditação. Diante disso, essas duas filosofias vão surgir na China e vai, de uma certa forma, colonizar o espírito oriental daquele momento. Mas a dinastia Zhou chega e tem o seu fim. Em 221, Qi Huangdi, um dos grandes soberanos, consegue unificar o Estado chinês. E é a primeira vez que há uma unificação a partir de uma ordem administrativa de um Estado que se burocratiza. Ele cria um calendário, ele cria uma única moeda, ele fundamenta uma escrita
Ou seja, na verdade, Tihuanti, ele cria, por isso que ele é da dinastia Qin, Qin que vai proceder o nome China propriamente. Em 221, Tihuanti unifica, estabelece uma ordem de um Estado. Na verdade, aqui, se observarmos bem na história, ele forma um absolutismo que a Europa só vai experimentar no século XIV da nossa era. Uma ordem, um território, uma moeda, uma escrita. Só que ele era meio tirano e autoritário. Fez queimar vários dos escritos de Confúcio. A filosofia, os letrados não tinham vez dentro do seu reino. Ele era autoritário. Só que a dinastia Qin, que é justamente a fundadora e é na qual você tem o início da construção da imensa muralha da China, ela vai somente de 221 até 206 a.C. E é nesse momento em que vem a dinastia Han, com Liao Pen, Liao Piao. Eles começam a voltar, o confucionismo começa a ter vez, resgatar os livros, e é nesse momento que há uma grande aproveitando todo o mecanismo burocrático deixado por Tihuanti, a dinastia Han vai desenvolver a bússola, vai desenvolver o papel, vai desenvolver a rota da seda, começa a ter a sua difusão neste momento com a dinastia Han, que vai até 221 depois de Cristo. E é nesse momento que ela vai ter um momento de fragmentação, um momento de profunda fragmentação depois de 400 anos, 4 séculos de domínio e de profundo desenvolvimento, seja humano, seja material e econômico da dinastia Han. Logo depois de um momento em disputa, surge a dinastia Sui, que vai construir o grande canal, e à medida em que constrói esse canal, ela novamente unifica propriamente o Estado chinês. Diante dessa história que se remete à China, é aquilo que nos põe a refletir sobre aquilo que é muitas vezes o espírito oriental. Enquanto que o mundo oriental valoriza mais o contexto, a ordem do mundo, o mundo ocidental valoriza mais o eu. Você observa isso inclusive nas pinturas. Você não tem o autorretrato, que é algo da expressão renascentista, tipicamente do mundo moderno ocidental, em que você tem o indivíduo, na figura do burguês, como um elemento. Mas vamos ficar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas um abraço, e a galera que vai fazer a avaliaçãozinha, se liga aí, que muito tá por aqui. Um abraço.